Pronto, ok. Boa tarde a todos e todas. A gente está começando o espaço inaugural do grupo de leitura sobre a obra O que Fazer, com o professor Sérgio Lessa, professor aposentado da UFAL. Além do exercício de docência, né, trouxe grandes contribuições, em especial também para a difusão, né, e aprofundamento dos estudos da obra de Lukács, né, além das próprias discussões fundamentais para o campo marxista. Né. Aí eu passo a palavra para o professor Sérgio, que vai fazer algumas ponderações, né, um preparo, abordando temas do livro, e também um primeiro momento para nós que vamos começar o estudo agora, né? Estamos deixando aqui também nas redes sociais para quem também tiver o interesse de começar o estudo desse livro, né? Para já ter algum material de apoio. Eu passo a palavra para o professor Sérgio Lessa da UFAL. Ok, vamos lá então. Então, veja, se vocês, quer dizer, eu tô partindo do pressuposto que todos vocês leram O que Fazer, tá certo? Vocês leram aquela passagem do Lenin citando Engels, que Engels fala que você tem a luta prática, tem a luta política e você tem a luta teórica, lembra? E ele vai falar, olha, uma luta é tão importante quanto a outra, tá certo? Veja, para o Engels estar falando isso no final do século XIX, é porque naquele momento, tá certo? No movimento revolucionário daquele momento, você já tem digamos assim, você já tem uma tendência claramente delimitada. Eu vou simplificar um pouco, mas não é uma falsidade completa, tá certo? Mas que é basicamente o seguinte: você tem os militantes mais próximos aos sindicatos, aos sindicalistas, que nesse momento tendem, né, numa maioria importante, depois vai virar quase unanimidade mais para frente, né, entrando no século XX, vira quase unanimidade, que tendem a apoiar o projeto imperialista do Bismarck, de expansão militar da Alemanha, etc., alegando que com isso você gera emprego, você gera trabalho, você gera salário, e que, portanto, essa expansão imperialista interessaria os trabalhadores alemães. E a partir daí, tá certo, a discussão teórica começa a ficar em segundo plano, porque o que importa na luta sindical, na luta que depois o Lenin vai chamar de economicista, o que importa é o aqui e agora, tá certo? O que importa é como é que eu consigo o aumento de salário, como é que eu consigo a redução da jornada de trabalho, como é que eu consigo, né, uma liberdade para organizar o sindicato aqui ou organizar um jornal ali. Então, para você fazer essas coisas que cabem dentro da ordem burguesa, né, para você fazer essas pequenas reformas que cabem dentro da ordem burguesa, você não precisa de uma teoria revolucionária. Basta, né, digamos assim, a ideologia burguesa um pouquinho puxada à esquerda, tá certo? Né, a teoria democrática um pouquinho puxada à esquerda já dá conta disso. Então, veja, já tinha essa tendência lá dentro que, né, associada ao reformismo, dizia, olha, quem é que vai ler o Capital? O que importa o Capital? Por que a gente tem que ler o Anti-Düring? Por que a gente tem que ler? Basta no máximo, do socialismo utópico científico do Engels, basta o Manifesto Comunista e o resto, a própria prática ensina a gente, porque, afinal de contas, a prática é o critério da verdade. E, a partir daí, você passa a ter a prática como critério da teoria, como se fosse possível você ter uma prática que não tenha uma dimensão teórica, que não seja iluminada por uma teoria, uma ideologia, mesmo que seja a ideologia burguesa, né? Normalmente a ideologia burguesa. Então, veja, esse problema já estava colocado lá no final do século XIX, tá certo? O Lenin, quando ele está escrevendo O que Fazer, em 1903, vocês lembram? 1903 é antes de 1905, 14 anos antes de 1917. Né? É um momento em que o movimento revolucionário europeu vive um momento de profunda contra-revolução. O que eu quero dizer contra-revolução? No sentido que os conflitos da vida cotidiana, né, do capitalismo, as greves, as lutas de classe, etc., elas sempre ganham uma solução que interessa ao capital, dentro dos marcos do capital. Veja, quando eu estou dizendo que você vive um período contra-revolucionário, eu não estou dizendo que não tem conflito, eu não estou dizendo que o capital não está produzindo crise, eu não estou dizendo... Mas o problema é que essas crises, os conflitos, as contradições, elas, né, são sempre solucionados no interior do próprio horizonte do capital. Então, nesse sentido, tá certo? Então, o que o Lenin está escrevendo é, olha, o que nós temos que fazer nesse momento em que a revolução não está na ordem do dia? O que nós temos na nossa circunstância? Militantes que vão surgindo das contradições sociais e que querem militar, como acontece hoje no Brasil em quantidade significativa, né? Os militantes querem militar e, todavia, veja, eles não entendem nada do que é a sociedade, do que é o capitalismo, e espontaneamente
eles vão para o caminho economicista, ou seja, eles vão tentar o impossível, que é transformar o capitalismo de algo profundamente desumano em algo humano. O máximo que eles conseguem fazer é lutar por uma sociedade mais justa, uma sociedade que tenha distribuição de renda, em que as pessoas não sejam tão desiguais, em que não tenham miseráveis. Mas veja, ninguém está falando em superar a propriedade privada, superar o Estado, a família monogâmica, a exploração do ser humano pelo ser humano, ninguém está falando nisso. O que você está falando é, nós temos que ter uma sociedade capitalista, burguesa, mais justa, como se isso fosse possível. Como se fosse possível você democratizar a sociedade burguesa, como se fosse possível você distribuir renda na sociedade burguesa, né? Ter qualquer tipo de igualdade na sociedade burguesa. Então, veja, isto que está surgindo ali, o Lenin está dizendo, veja, esses militantes estão aparecendo. O grande problema que a gente tem é que só dá para fazer uma militância revolucionária se a gente tiver uma teoria revolucionária. Porque só uma teoria revolucionária é capaz de revelar a essência da sociedade que a gente quer transformar, e, portanto, só uma teoria revolucionária é capaz de apontar para a gente os caminhos dessa transformação, mesmo apontar a impossibilidade imediata, como é o nosso caso, por exemplo, dessa transformação. Mas só uma teoria revolucionária é capaz de dizer, olha, agora não dá para transformar, isso não quer dizer que não tenha coisa para fazer, não dá para transformar, mas, tá certo, as contradições sociais estão avançando, etc, etc. Então, se você não tem uma teoria revolucionária, tá certo? A única coisa que você pode fazer é o que eu diria para você, o que hoje no Brasil se chama de esquerda, mas que não passa, pessoal, de centro, tá certo? Eu estou pensando aqui, o PSOL, PCdoB, PCB, não passa de centro, tá certo? Esse pessoal então, é o pessoal do centro, não é o pessoal da esquerda, né? Tem um pessoal do Boletim Batalhar lá de Floripa, eles têm uma expressão que eu acho ótima. Eles falam, esse pessoal é a esquerda do capital, né? E é verdade. Tá certo? Compõe aquilo que o Gunder Frank há muitos anos atrás escreveu sobre a esquerda latino-americana, ele estava falando basicamente dos PCs latino-americanos, dizendo que a esquerda latino-americana, os PCs latino-americanos tendem a ser a esquerda da burguesia liberal, ou seja, tendem a ser parte da burguesia liberal, tá certo? Compondo a sua ala mais à esquerda, do ponto de vista político, ideológico e tal. Então, veja, esse conjunto de esquerda que a gente tem, e eu diria para você, esse conjunto da esquerda que a gente tem, eu diria, para ficar facilmente identificável, tá certo? A nossa esquerda eleitoreira, a nossa esquerda eleitoral. Essa esquerda que está lançando candidato, essa esquerda que está se preparando a cada 2 anos para participar das eleições, esta esquerda, tá certo? Não tem nada de esquerda. Ela, na verdade, é centrista. Que a única coisa que eles precisam, na verdade, é desenvolver um conhecimento assim, ó, como que eu desenvolvo uma greve, como que eu negocio com o patronato, quais são as leis que regem, tá certo? Quais são as leis que regem a negociação patronal com os operários, trabalhadores, patronal, essa é a única coisa que interessa. E para isso, você não precisa nem entender como reproduz o capital, nem entender o que é a sociedade burguesa, nem entender o que é a história do Brasil, nada, você não precisa de uma teoria revolucionária, basta o reformismo. E o reformismo, veja, ele tem uma característica teórica muito importante. O reformismo, ele é sempre eclético. O que quer dizer eclético? Eclético, pessoal, é uma teoria que não tem, que tem uma teoria cujos fundamentos são contraditórios. Veja, a ortodoxia, do ponto de vista metodológico, a ortodoxia é quando você tem os fundamentos compatíveis. Não importa se a teoria é falsa ou verdadeira, tá certo? Mas se você tem uma teoria, você pegar, por exemplo, a concepção de Tomás de Aquino, né? Veja, esta é uma concepção que eu não vou precisar argumentar com vocês que Deus não existe, tá certo? Então, veja, esta concepção, ela é essencialmente falsa, mas ela tem os seus fundamentos, são fundamentos compatíveis, não é uma teoria eclética. O que a gente tem nas teorias reformistas é um ecletismo brutal. O cara pega uma categoria, sabe lá eu, né? O cara lê um autor e o que serve para ele, ele pega. Ele lê outro autor e o que serve para ele, ele pega. Ele lê um artigo no jornal, o que serve para ele, ele pega. E ele junta, tá certo? Ele junta, sabe lá eu, o que o Rui Mauro Marini diz com o que, sabe lá eu, com o que o Engels diz, junta com o que o Mao Tse Tung diz, que junta com o que o Everroja diz, que junta com o que, tá certo, o Althusser diz, e a partir daí ele monta uma teoria cujos fundamentos são incompatíveis. Uma teoria que é contraditória na sua essência. E por ser contraditória, né, quer dizer, que é eclética na sua essência, e por ser eclética necessariamente é contraditória. O problema do ecletismo é que o mundo no qual a gente vive, para falar bem chique, o ser, né, o mundo dentro do qual a gente vive, este ser é um ser, este mundo é por último unitário.
A gente faz parte do mesmo universo, dentro do universo que surgiu a vida, dentro da vida que surgiu o ser humano, surgiu o ser social. Veja, o mundo, tal como ele existe, o ser, né, tudo que existe, por último, ele é unitário. Portanto, só uma teoria que não seja contraditória, só uma teoria que seja consistente, é capaz de explicar o mundo. Não quer dizer que toda teoria consistente seja capaz de explicar o mundo. Nem quer dizer que toda teoria consistente necessariamente esteja dizendo a verdade. Mas se ela é eclética, se ela é contraditória, necessariamente ela não vai ser capaz de explicar o mundo. Então vocês percebem que a gente passa a ter dentro do movimento comunista, e eu estou pegando aí o movimento comunista, assim, todos que lutaram contra as sociedades de classe, a propriedade privada, eu estou incluindo aí os anarquistas, tá certo? Se você pegar dentro do movimento comunista, você vai ver que nesta trajetória vai se consolidando, eu diria para você, uma característica muito importante. De um lado, você vai ter aqueles que dizem a teoria está pronta, o que cabe agora é só a gente executar a revolução, né? Porque o Marx já desvendou a essência do capital, o Lenin, o Stalin mostraram para a gente como é que se faz o capital, ou como é que se faz a revolução, ou o Trotsky mostraram para a gente como é que se faz a revolução, cabe a gente fazer a revolução. E a partir daí, veja, você não precisa desenvolver mais nenhuma teoria. Né? A teoria já dá conta do mundo, a teoria revolucionária já dá conta do mundo, agora cabe a gente executar essa teoria, levar ela à prática. E a partir daí você tem uma incrível preponderância da prática sobre a teoria, e a partir daí você tem um praticismo ilimitado, e o resultado disso sempre é o reformismo mais reformista. Termina, veja, os casos que se propõem mais à esquerda, que diziam, olha, agora é o momento de fazer a revolução, eles terminam por essa trajetória indo para a direita do campo deles. Eles acabam se transformando em reformistas e acabam, tá certo, servindo, na verdade, de joguetes na mão do capital, quando não realiza, ou quando não se propõe a ser, de fato, instrumentos na mão do capital, como acontece com o PC, com o PCdoB, com o PCO, tá certo? Com o PCB, etc. Então, veja que coisa maluca. A gente tem aí uma constelação, né? A gente tem aí, melhor dizendo, um processo histórico, melhor de constelação é muito lucasiano, né? Você tem aí um processo histórico no interior do qual você tem desenvolvendo de uma forma predominante no movimento revolucionário uma concepção praticista que enterra aquela tese do Lenin, tá certo? Sem teoria revolucionária, a gente não tem movimento revolucionário, que por sua vez correspondia à tese do Engels e do Marx, lá do século XIX. Não é à toa que o Marx vai escrever o Capital, não é à toa que, né? Veja, não é à toa que quando eclode a Primeira Guerra Mundial, o Lenin vai estudar a ciência da lógica do Hegel. Veja, compreender a teoria de uma forma profunda é algo absolutamente essencial para a gente conhecer o mundo e poder transformar o mundo no sentido que a gente deseja. Então, aguenta isso, tá certo? Isso está acontecendo, então, ao longo do século XX. Enquanto isso está acontecendo, a gente tem, no interior da sociedade burguesa, uma tendência de desenvolvimento que é extremamente impactante nesse assunto, nesse processo que a gente está conversando. Por uma série de fatores econômicos, uma hora eu tinha que explicar para vocês isso com mais cuidado. Eu vou passar muito rápido, tá certo? Mas eu prometo que um dia, se vocês me chamarem, eu explico para vocês com mais cuidado, eu posso passar a bibliografia para vocês estudarem também. Mas vai acontecer, ao longo do século XX, a gente tem um processo em que, com o passar do tempo, pega anos 20, 30, 40, 50, 60, tá certo? Até a gente chegar nos anos 70, o início da crise estrutural, a gente tem um processo em que, no interior do próprio capitalismo, você tem o desenvolvimento de uma ala da classe operária que se chama aristocracia operária. O que caracteriza a aristocracia operária é que ela ocupa, no processo produtivo capitalista, ela ocupa um papel muito particular. Ela é, dentro da classe operária, ela é aquela classe que produz as ferramentas ou controla o processo produtivo, produzindo moldes, ferramentas, etc., que fazem com que ela se torne muito mais importante para o capitalista do que o operário normal. Então, normalmente, um operário altamente especializado, normalmente é um operário que é capaz de produzir ferramenta, que é capaz de produzir moldes, você é operário. Ele não estou falando aqui do engenheiro, tá certo? Não estou falando aqui de um programador de computador. Esses não são operários, tá certo? Mas é um operário que está transformando a natureza, mas é um operário altamente especializado que, por causa disso,
A burguesia não pode se desvencilhar dele com muita facilidade. Veja, você nunca tem duas fábricas exatamente iguais, tá certo? Cada fábrica tem a sua particularidade. Você tem as máquinas são de uma determinada época, são de determinado ano, tá certo? De um determinado modelo, etc. Isso faz com que cada fábrica tenha peculiaridades e você tem alguns operários que conhecem essas peculiaridades como ninguém. E isto faz com que esses operários sejam muito importantes para os burgueses. Os outros, você pode substituir à vontade. Então, você passa a ter uma camada da classe operária que tem 3 características importantes. Primeiro, ela tem uma estabilidade no emprego que o restante da classe não tem. Segundo, ela tem um nível salarial, tá certo? Que o restante da classe não tem, porque ela produz uma mais-valia muito mais alta do que a mais-valia produzida pelos outros operários. Em terceiro lugar, veja, por causa disso, ela tem uma possibilidade de melhorar a sua vida de operário ao longo do tempo que a classe operária em geral não tem. Tradicionalmente, antes da gente chegar à crise estrutural do capital, a coisa funcionava mais ou menos assim, olha, um cara entra na fábrica com 23, 20, 18, 19 anos, vai se especializando, tá certo? Quando ele chega aos 27, 28, ele se transformou, se ele for um cara muito bom, ele se transformou num operário altamente especializado e a partir daí ele ganha um salário muito maior e ganha uma estabilidade no emprego, tá certo? Que os outros não têm. Ele vai ficar nessa fábrica mais uns 20 anos até ele se aposentar e quando se aposenta, ele tem uma casa própria, ele tem um carro próprio, ele financiou o filho dele que foi para a universidade, etc. Veja, então você tinha uma perspectiva de ascensão. E o mais interessante é que esse setor da classe operária, a aristocracia operária, ela tem, para nós, para a nossa discussão, dois impactos. O desenvolvimento da aristocracia operária tem 2 impactos muito importantes. Primeiro, é daí que vai sair a maior parte da liderança operária, porque são eles os mais esclarecidos, que conhecem mais história, que sabem falar melhor, que sabem escrever melhor. Então, normalmente, as lideranças da classe operária saem da aristocracia operária. E a segunda consequência importante é que o aristocrata operário quer, na verdade, não é derrubar o capital, ele está se dando bem na vida. O que ele quer é melhorar o poder aquisitivo dele, ele poder comprar cada vez mais. E um dos mecanismos para ele comprar cada vez mais é se o restante da classe operária tiver uma exploração cada vez mais intensa, ou seja, salário menor, ou uma produção maior com menos salário, de tal forma que a camisa que ele vai comprar, a geladeira que ele vai comprar, o carro que ele vai comprar, a casa que ele vai comprar, se torne mais barato. Então, veja, esse setor da classe operária, a aristocracia operária, ela se torna uma possível aliada da burguesia ao redor de um programa de industrialização, de desenvolvimento econômico, que garanta o emprego da aristocracia operária, que garanta um poder aquisitivo em ascensão dessa aristocracia operária e que garanta, veja, o predomínio político, ideológico, organizacional da aristocracia operária nos sindicatos e nos partidos que saem da classe operária, que representam a classe operária. Ao longo do século XX, veja, a aristocracia operária vai se desenvolver incrivelmente, vai se transformar literalmente numa extensão da burguesia, numa extensão do capital nas esferas produtivas, e o resultado disso é que você passa a ter, dominando os grandes sindicatos, né, as grandes centrais sindicais, os grandes jornais de base operária, etc., né, o reformismo que tem por base essa aristocracia operária. Então, a gente passa a ter, ao longo do século XX, veja, uma expansão brutal da base social do reformismo, e com isso o reformismo ganha muita força, porque ele passa, veja, você tem o reformismo stalinista, você tem o reformismo trotskista, você tem o reformismo maoísta, você tem o reformismo social-democrata, que é o mais importante, tá certo? Você vai por aí afora. E o resultado disso é que você passa a ter uma base social do reformismo que é reforçada do ponto de vista ideológico e político pela legislação que a aristocracia operária e a burguesia implementam, que fazem com que os sindicatos, as centrais sindicais, sejam controlados por essa burocracia que sai da aristocracia operária e que tenha muita dificuldade da base tomar esses sindicatos, da base tomar essas centrais. Então, você passa a ter partidos, centrais sindicais, sindicatos, etc., que passam a ser órgãos, tanto executor quanto de elaboração do reformismo. E o resultado disso, então, é que a gente vai chegar nos anos 60 com um enorme desenvolvimento do marxismo revolucionário, mas com uma gigantesca predominância do marxismo
reformismo, se é reformista, se é que isso não seja uma contradição em termos, né? Porque marxismo e reformismo, tá certo? Já é uma contradição em si, tá certo? E dentro disso, então, a concepção de que a teoria não vale muita coisa, o que importa é a prática, né? O que significa que, de fato, só importa a prática, ganha uma extensão gigantesca. Se vocês quiserem entender um pouco o princípio desse movimento, dê uma lida num livro genial da história do movimento comunista, mas aí o comunista deixando o anarquista de lado, tá certo? A história do movimento comunista do Fernando Claudin, que foi publicado pela Expressão Popular. É um livro extremamente importante. Ele vai narrar, tá certo, como é que esse praticismo começa a se impor já a partir do leninismo, a partir da Revolução Russa. O livro é extremamente interessante, tá certo? É a melhor história que a gente tem até hoje das revoluções no século XX, tá certo? Não tem outra história melhor das revoluções. É impressionante o livro. É um livro da década de 60, tem muita coisa ultrapassada, mas é um livro absolutamente, eu diria, imprescindível para vocês, que estão começando agora. Olha que legal. Isso vai fazer, portanto, que quando a gente chega na década de 60, a gente vai ter o Lukács fazendo ontologia, a gente vai ter o Mandel desenvolvendo a teoria dele, a gente vai ter o Messaros iniciando, né, o seu processo de desenvolvimento de produção teórica mais séria, a gente vai ter... Portanto, veja, você tem um processo de produção teórica que não está parado, né? Essa história que o marxismo deixou de produzir, né, não é verdade. Não quer dizer que o marxismo revolucionário produziu e produz tudo que seria necessário produzir para a gente entender esse mundo do jeito que a gente precisa entender. Não estou dizendo isso, mas não teve um processo em que nada foi produzido, não teve um processo em que nada andou, não foi assim, tá certo? Mas o resultado disso é que quando a gente entra nos anos 70, veja, a passagem dos anos 60 para os anos 70 é uma passagem extremamente interessante. Todo esse desenvolvimento do capitalismo, que vem Primeira Guerra Mundial, o início do que vai ser depois, o Fordismo, tá certo? O desenvolvimento do que depois vai ser o Estado de Bem-Estar Social, etc., já começa lá na Primeira Guerra Mundial esse processo. Isto que vem, quando passa na Segunda Guerra Mundial, você passa a viver num mundo em que ele está dividido em dois blocos, mas dois blocos que possuem muitas similitudes, muitas similaridades. Você tem o bloco soviético, né, que inclui aí a China do Mao Tse-tung, a China vermelha, e você tem o bloco capitalista, tá certo? Enfim, o bloco ocidental, melhor do que o bloco capitalista, o bloco ocidental. E dentro desses dois mundos, você tem na esfera da produção algo muito similar. Nos dois lados você tem o Fordismo, o que significa uma planta industrial que funciona basicamente da mesma forma, com uma cadeia de controle, tá certo? Absolutamente rígida, com uma divisão do trabalho absurda. Lembra aquele negócio de fazer parcelar, tá certo? Isso você tem nos dois lados. Nos dois lados você tem a produção de uma mais-valia gigantesca, que não vai ficar na mão dos produtores e que vai ser concentrada nas personificações do capital, como diz o Messaros. Personificações do capital no bloco soviético, que vai ser a burocracia estatal, o partido, etc. E você vai ter a personificação do capital clássica no mundo ocidental, que vai ser a burguesia. E nos dois lados você tem uma relação imperialista. A relação que a União Soviética tem com a China, a relação que a União Soviética tem depois da Segunda Guerra Mundial com a Europa Oriental, que tem com Cuba. É muito similar à relação que os Estados Unidos, né, França, Bélgica, Japão, etc., vão ter com os países coloniais, tá certo? Do mundo ocidental. E o resultado disso, veja, é que você tem dos dois lados a reprodução do capital. São formas distintas da reprodução do mesmo capital, tá certo? E o resultado disso, então, é que quando a gente entra a partir de 1970, isso tudo entra em crise. Tanto o bloco soviético, né, entra em crise e vai desaparecer em 89, 90, quanto o estado de bem-estar social entra em crise, né, essa forma do capitalismo ocidental entra em crise, tá, e vai dar origem ao neoliberalismo. Veja, o que a gente vai ter neste momento de desenvolvimento? No bloco ocidental, você tem dois processos extremamente importantes. No mundo capitalista mais desenvolvido, pensa basicamente Estados Unidos, Europa e secundariamente Japão, mas Japão também, você passa a ter a transferência da maior parte das fábricas que produziam mais-valia absoluta, ou seja, onde você não tinha aristocracia operária em grande número. Essas fábricas vão ser transferidas para o Sudeste Asiático, porque a mão de obra é muito mais barata.
E você mantém nos países da Europa, em alguns países nem isso você mantém, mas em alguns países da Europa, como a Alemanha, por exemplo, você mantém aquele setor da produção mais especializado que possibilita você extrair do seu trabalhador uma mais-valia muito elevada, que é a aristocracia operária. Então você passa a ter nos países capitalistas centrais, isso na Europa é muito forte, aonde ainda tem algum núcleo operário, é basicamente a aristocracia operária. Nos Estados Unidos, você ainda mantém alguns núcleos que produzem mais-valia absoluta, mas uma parte absolutamente gigantesca, né? Indústria automobilística, eletroeletrônica, de confecções, de papel, etc., foi transferido para o Sudeste Asiático. E o resultado disso é que lá também você tem um processo em que, tal como na Europa, que os operários vão perdendo o emprego. Quem mantém o emprego é a aristocracia operária. E ainda assim, mantém o emprego com uma dificuldade cada vez maior. Porque na medida em que vai se tornando mais vantajoso, o capital vai transferindo. Mesmo esses setores de produção mais avançada, de tecnologia mais avançada, vai transferindo para o Sudeste Asiático. Então, você tem um setor, você tem uma realidade nesses países em que a classe operária está perdendo o emprego numa velocidade muito grande, o que resta numa parte preponderante, a aristocracia operária, e, portanto, você tem a base do reformismo se fortalecendo e não se enfraquecendo através de uma luta operária contra essas transformações todas. Por que isso? Por duas razões. Primeiro, porque uma classe operária que está perdendo o emprego, etc., tem mais dificuldade de ir para a luta. Né? Porque, claro, fica cada um lutando pelo seu emprego, fica mais difícil você fazer a luta. Mas, por outro lado, porque você tem sindicatos, partidos, etc., que apoiam o capital com essas tecnologias, com essas transformações, etc., e fazem de tudo para controlar as resistências operárias. E quando elas acontecem, esses sindicatos, esses partidos fazem de tudo para destruir essa resistência. Então você passa a ter, veja, um processo social no qual é muito difícil a classe operária tomar a ofensiva, e isso se torna mais difícil ainda porque a liderança dessa classe operária, que poderia, tá certo, tentar reverter esse processo ou explorar algumas conjunturas mais favoráveis, essa liderança está completamente vendida para o capital. Então, neste sentido, veja, não tem nenhum interesse para eles desenvolverem a teoria revolucionária, o conhecimento do mundo, dizer para os operários o que está acontecendo. Pelo contrário, o que interessa é esconder o que está acontecendo, é não produzir ciência, não produzir filosofia. Percebe? O que interessa é vender a ideia, tá bom, você está perdendo o seu emprego, mas você pode virar um empreendedor, agora você pode, percebe? Para vocês terem uma ideia, pessoal, quando eu ainda morava em São Paulo, isso foi antes de 82, foi depois de 82, já estava morando em João Pessoa, eu vim para fazer um curso no Sindicato de São Bernardo. E eu estava dando um curso sobre marxismo, não lembro exatamente o tema, mas certamente falando da necessidade da revolução, etc. Na sala do lado, tinha um diretor do sindicato dando um curso de empreendedorismo. E eles dizendo, olha, veja, eu escutei ele dizer, dizendo, ó, veja, a gente tem a seguinte circunstância, a fábrica de vocês, ela manda, eu não lembro mais, ou ela manda 300 operários embora, ou então, mais 4 ou 5 anos, ela vai fechar, porque ela não vai aguentar a concorrência. O que a gente pode fazer? Negociar para esses 300 operários que vão ser mandados embora, sejam mandados em condições mais favoráveis. Eles receberam uma indenização maior, a gente escolhe, né, aquele que vai ser demitido é aquele que não é casado, que não tem filho, etc, etc. E a gente aqui no sindicato vai dar um curso de empreendedorismo para vocês se transformarem em empreendedores, ou seja, para vocês se transformarem em burgueses. Vocês percebem o papel que o sindicato joga nesse sentido? Você desmobiliza a classe e você diz, pessoal, a saída não é a gente ocupar a fábrica e falar ninguém vai ser demitido. A saída é a gente aceitar a demissão, tá certo? Sem nenhuma grande reclamação, e a gente vai montar um negócio e vocês vão ficar ricos, tá certo? Vocês vão virar o Bill Gates da vida. Então, veja, isto vai acontecer nos países capitalistas centrais, mas vai acontecer em países que tinham um processo de industrialização, como o Brasil, por exemplo, como o México, como a Argentina, tá certo? Como o Irã. E o resultado disso, então, é que a gente tem uma enorme ofensiva do capital sobre a classe operária. Isto resulta em que você tem, né, um enorme fortalecimento do reformismo. Mais, eu diria para vocês que nem reformismo mais é, porque o reformismo era a ideia que você chegaria ao socialismo de reforma em reforma. Agora você tem um reformismo cuja proposta não é nem chegar no socialismo, é administrar o capitalismo de tal forma que o capitalismo seja melhor administrado. Pensa a evolução do PT no nosso país, pensa a evolução do PSOL. Então, veja, você tem uma circunstância histórica em que tanto a base social do reformismo se amplia enormemente, quanto a base social de uma teoria revolucionária se estreita terrivelmente.
e se transfere para o Sudeste Asiático. Eu já vou falar para vocês o que acontece lá no Sudeste Asiático, tá certo? Então, quando a gente entra na crise estrutural do capital, veja, o marxismo continua se desenvolvendo, o Messaros está estudando, está escrevendo para além do capital, o poder da ideologia, tá certo? O Mandel continua produzindo, você continua tendo a produção de teoria revolucionária, mas essa teoria tem uma base social muito restrita, ela consegue se esparramar de uma forma muito restrita. Mas ela continua acontecendo. De novo, ela não é tudo que a gente precisaria para entender o mundo de hoje. Ela é muito insuficiente, mas ela não é inexistente, tá certo? Veja, o que vai acontecer então? Na medida em que isto vai se desenvolvendo, a gente vai ter a transferência desse enorme parque industrial para o Sudeste Asiático, e no Sudeste Asiático ele vai dar origem a uma classe operária que tem uma história que, do ponto de vista da luta anticapital, é uma história muito complicada. Essa classe operária lá no Sudeste Asiático, majoritariamente vem do modo de produção asiático. E o modo de produção asiático, né, o passado, veja, até 60 anos atrás, 70 anos atrás, parte da China ainda era modo de produção asiático, certo? Então, isso é uma geração e meia atrás. E o resultado disso, então, é que a gente tem, nesse Sudeste Asiático, a gente tem um processo de luta de classe entre o camponês e a classe dominante do modo de produção asiático, que varia muito, né? No Japão é o shogun, na China é o mandarim, tá certo? Na Índia são as castas superiores, mas você tem uma relação de submissão completa. Você não tem nos países asiáticos nada similar a uma revolução inglesa do século XVII, que dá origem a uma teoria revolucionária burguesa, depois a Revolução Francesa no século XVIII, XIX. Não tem nada similar a isso. E nós não temos nada similar ao desenvolvimento da propriedade e, portanto, do individualismo burguês, do individualismo de base capitalista. Então, isso faz com que o processo de luta de classe no Sudeste Asiático seja um processo que tem uma característica muito importante, que é a classe explorada, os camponeses, aguentam barbaridades, tá certo? Um nível de exploração bárbaro. E quando a luta acontece, ela acontece de uma forma explosiva, né? Na segunda-feira está todo mundo trabalhando no campo, aceitando as condições de exploração mais bárbaras, na terça-feira está tudo incendiando, está tudo pegando fogo. Sem o desenvolvimento de uma teoria revolucionária, sem o desenvolvimento de um partido revolucionário. Então, isto faz com que, né, você tenha no Sudeste Asiático hoje uma situação de uma classe operária que não tem tradição de luta, que tem parco conhecimento do marxismo revolucionário, da teoria revolucionária, e que tem um processo de luta de classe muito diferente do processo que a gente está acostumado quando está estudando Europa, Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, etc. E isso faz com que, nesta conjuntura histórica, a gente tenha uma classe operária extremamente importante, produzindo uma quantidade de riqueza como nunca a humanidade produziu, mas uma classe operária que até hoje, isso pode mudar amanhã, tá certo? Mas até hoje tem demonstrado pouca capacidade de entrar na luta de classe frontalmente contra o capital, ou seja, contra o capital, a sociedade burguesa, as classes sociais, a propriedade privada, o Estado, a família monogâmica, pouca capacidade disso. Então, veja, a gente entra no momento em que você tem uma crise mundial de enormes proporções, a humanidade está se destruindo numa velocidade que eu não tenho que argumentar com vocês, né? Pela primeira vez a humanidade, de fato, contempla, em questão de décadas, a sua própria destruição nesse planeta, e, ao mesmo tempo, né, você tem o desenvolvimento da teoria revolucionária, de novo, numa velocidade, numa intensidade, numa quantidade ainda insuficiente, mas não inexistente, tá? E, por outro lado, você tem, né, uma paralisia da classe operária que parece que não tem limite, né? Olhando assim, parece, claro que tem, mas olhando assim, parece que não tem limite. Então, veja, isso tudo cria um clima em que é muito difícil a gente produzir a teoria revolucionária. Primeiro, porque a essência da sociedade burguesa, a essência do capital. Portanto, veja, toda teoria revolucionária tem que se apropriar da essência do capital para ser capaz de criticá-lo. E quando eu digo a essência do capital, não é a essência econômica do capital tão somente, embora essa seja fundamental, mas eu estou dizendo a essência da sociedade burguesa, a essência do individualismo burguês, a essência da propriedade privada burguesa, a essência da família monogâmica burguesa, a essência da ideologia burguesa, a essência do Estado burguês, a essência da política burguesa, a essência, vai lá, da sexualidade burguesa, da alimentação burguesa, vai embora, tá certo? Então, veja, para a gente ser capaz de agarrar esta essência, a gente tem que se confrontar
contra todo o desenvolvimento histórico recente e contra toda a vida cotidiana que diz a revolução não é possível, é mero utopismo a gente se preparar para uma revolução, a gente tentar preparar uma revolução, e a única coisa que é possível é a via reformista na melhor das hipóteses, que é tentar fazer esse capitalismo um pouco menos desumano. Vocês percebem? Quando a gente aceita como realidade isto, não tem como a gente superar o capital. A única coisa que a gente pode fazer é tentar melhorar o capital. Quando a gente aceita isto, a gente perde a capacidade de fazer ciência e fazer filosofia. A partir daí, a gente só pode fazer ideologia, no sentido pejorativo do termo. O que a gente só pode fazer falsa consciência, falsa teoria. A gente tem que partir do pressuposto, explícito ou não, que o ser humano é, na sua essência, burguesa. E que, portanto, não tem alternativa. A gente é essencialmente burguês, a gente vai ser sempre burguês, portanto, não tem alternativa. Capitalismo ou nada. E ao você assumir isto, a única coisa que você pode fazer do ponto de vista que se pretende revolucionário, mas de revolucionário não é nada, é se propor a democratizar a democracia. Pensa a Boaventura de Sousa Santos. Veja, quando você se propõe a democratizar a democracia, você tem que partir de uma essência falsa da democracia, como se a democracia fosse possível de ser democrática, democrática no sentido de que a maioria da população pesa, a maioria da população manda. Veja, isso é uma falsidade completa. No mundo burguês, quem manda é o capital, democracia ou ditadura, quem manda é o capital. Então, veja, quando você abandona, quando você perde esse núcleo essencial do mundo que a gente vive, você perdeu a capacidade de fazer boa teoria revolucionária e boa filosofia revolucionária. O máximo que você pode fazer é ideologia no sentido pejorativo no termo, né? Fazer uma falsa teoria. Olha que legal. Quando isso vem para a vida cotidiana da gente, essa é a primeira coisa que a gente tem que decidir. Veja, a gente vai militar, a gente vai atuar na vida cotidiana de tal forma a lutar contra a totalidade do mundo burguês, ou a gente vai se relacionar na vida cotidiana, lutar contra partes do mundo burguês. A nossa sociedade é racista. Quem vai discutir uma verdade dessa, tá certo? Isso é indiscutível. Como é que a gente combate o racismo? Não é destruindo a sociedade de classe, não é destruindo a exploração do homem pelo homem que faz com que os indivíduos sejam, de fato, desiguais. O que a gente vai fazer é lutar pelas cotas. Porque se eu coloco 10 negros dentro da universidade hoje, isto significa que amanhã eu vou ter 10 negros a mais na classe média e que daqui a alguns anos eu vou ter pelo menos um negro a mais na burguesia. Portanto, veja, eu estou combatendo o racismo. Como se o racismo fosse uma questão de raça. Como se o racismo fosse, olha, se a burguesia fosse negra e não branca, a gente não seria racista. Não é essa a questão. O racismo faz parte da essência do capital. A essência do capital é o que faz com que os seres humanos sejam diferentes e que, portanto, que a raça, que já é um conceito racista, tá certo? Mas que a raça tenha qualquer peso na sociedade. Então, a gente tem que decidir que lado que a gente está. A gente vai fazer uma teoria que diz, olha, lutar por cota, lutar por minoria é lutar por privilégio. Portanto, não tem o menor sentido lutar por isso. E defender isso é esconder a essência da sociedade burguesa, portanto, é se colocar a favor da burguesia contra o proletariado. Ou eu vou fazer a teoria que cabe dentro do mundo burguês. Essa é a primeira decisão a ser tomada. E isso determina tudo. Veja, se vocês quiserem, eu acho que todos vocês estão ou passaram pela universidade. Eu não preciso dizer para vocês que a universidade é o centro de produção por excelência da ideologia burguesa. Não é o único, mas é o centro de produção por excelência da ideologia burguesa. E eu não preciso dizer para vocês que esse centro de produção da ideologia burguesa vive um processo de decadência burguês brutal. Hoje em dia, eu não estou brincando com vocês, hoje em dia, pessoal, qualquer arroto vira um doutorado. Qualquer pessoa que entra no processo de graduação é aprovada, sai com o título. E são raríssimos os casos de alunos que são reprovados e não é a enorme quantidade de reprovação é porque o cara não conseguiu escrever o texto para a defesa, não é nem porque o texto não presta. O que se produz na universidade hoje é de uma qualidade, sempre foi de uma qualidade muito ruim, sempre foi burguesa, né? Mas hoje em dia é uma coisa absolutamente brutal, é uma coisa absolutamente maluca, né? Mas por que a gente tem isso?
Porque, percebe, a única coisa que a ideologia burguesa pode dizer é, tá bom, o mundo tá ruim, mas esse é o melhor do mundo possível. Só pode ser Pangloss, vocês lembram do Voltaire, né, do Cândido do Voltaire? Só pode ser Pangloss, esse é o melhor dos mundos possíveis. 1000 problemas, o melhor dos mundos possíveis. Veja, ao fazer isto, você abre mão de fazer teoria. E aí, pessoal, qualquer 20 horas de estudo resolve o problema. Tá certo? Basta sentar a bunda na cadeira, qualquer 20 horas de estudo resolve um problema. Tá certo? Não tem E, claro, vocês vão sair na Folha de São Paulo, no Estadão, tá certo? Vão ter representação social, vão ter, tá certo? Não tem, porque, claro, mas para isso você não precisa fazer nem teoria, nem ciência revolucionária. Você não precisa fazer nem boa ciência, nem boa filosofia. Pelo contrário, se você fizer, dizendo, ó, pessoal, né? O capital está destruindo a humanidade, ou a humanidade destrói o capital, vai ser destruído por ela, você está fora dessas esferas todas, inclusive da esfera universitária, né? Inclusive da produção universitária. Então, veja, quando a gente vai estudar no mundo de hoje, a primeira coisa que a gente tem que decidir é o que eu vou estudar, por que eu estou querendo estudar. Eu estou querendo estudar para, ao longo de 10, 15 anos, eu me transformar num quadro revolucionário. Portanto, a minha finalidade é compreender a essência da sociedade burguesa para destruir a totalidade dessa essência. Ou eu vou fazer das lutas parciais a única coisa possível e, portanto, eu vou justificá-las como a única coisa possível e, portanto, eu vou fazer uma ideologia, uma falsa teoria, para justificar a única luta parcial possível como a única possível e, portanto, a necessária. E percebe? Esse é a primeira grande questão. Se vocês querem fazer uma luta revolucionária, então não tem alternativa. Vocês têm que estudar e estudar muito. Porque a vida cotidiana hoje faz de tudo para a gente não conhecer o mundo. A vida cotidiana hoje faz de tudo para que a essência do mundo seja velada. Então, para a gente agarrar essa essência, a gente vai ter que estudar muito mais do que a gente estudaria no momento revolucionário. No momento revolucionário, a essência, as contradições sociais, a essência brota à vista. É fácil da gente aprender. Mas num momento contra-revolucionário, como esse que a gente vive, veja, a essência fica escondida na vida cotidiana, porque as contradições, quando aparecem, são resolvidas no sentido burguês, e mais, na maior parte das vezes, elas são veladas pela maior parte das teorias, das teorizações, da produção teórica, artística, etc., que brota do mundo burguês, o que inclui aí PCdoB, PCB, PSOL, tá certo? PCO e etc. Então, vocês percebem que a gente tem uma realidade que é uma realidade muito complexa para a gente estudar. E quando o indivíduo diz, olha, não, eu estou decidido a estudar, tá certo? A primeira decisão que ele quer fazer é, bom, você quer estudar para quê? Qual é a sua posição neste processo de luta de classe? Se a sua posição é, olha, eu quero, através de lutar pelo que a sociedade burguesa torna possível hoje, e, portanto, eu vou lutar, né, na defesa das minorias, eu vou lutar nessas lutas parciais, Se você quer fazer isso, besteira é estudar Lenin, estudar Lukács, estudar Marx, besteira. Vai estudar Castel, vai estudar Rosa Valon, vai estudar... Porque esses caras aqui vão ajudar você a elogiar a luta pelo particular, elogiar a luta pelas pequenas reformas, elogiar, né, o Boaventura de Souza Santos, o democratizar a democracia. E para você entender esses caras, olha, eu dizer para vocês, você pode estudar 2 horas por semana, que em 3 ou 4 anos você tá pós-doutor no assunto, porque é bico, tá certo? Esses caras, o que eles dizem é senso comum um pouquinho mais sofisticado. É muito simples da gente entender, não tem mistério. Mas se você quer, de fato, tá certo, compreender o mundo para transformá-lo na sua totalidade, na sua radicalidade naquele sentido de ir para a raiz, né? Se você quer nesse sentido, bom, olha, então você tem que reorganizar a vida cotidiana. A vida cotidiana burguesa vai fazer de tudo para você não estudar. Se você quer estudar, você tem que colocar essa vida cotidiana sob controle. A primeira coisa é até claro, se você não estudar 15, 20 horas por semana, desista, não tem o que fazer. Tá certo? Se você for estudar, não, eu posso estudar 8 horas por semana, vai estudar Rosa Valon, Castel, tá certo? Vai estudar Boaventura de Souza Santos, não vai estudar Marx, porque você não vai dar conta disso nunca. O que você vai fazer é ler sem entender o que está acontecendo. Você não tem a menor possibilidade de se apropriar dessa teoria. Então, veja, a decisão é tão radical quanto a postura do indivíduo frente ao capital. Se você vai estudar, organiza a vida cotidiana para isso, tem que ser o prioritário na sua vida. Isso significa, tá certo? Nessa fase que vocês estão, 15 horas por semana no mínimo, no mínimo, no mínimo.
Daqui a pouquinho, quando vocês melhorarem um pouco e a vida possibilitar para vocês, etc., estudar 20, 30 horas por semana no mínimo. Senão a gente não consegue aprender, e eu já vou dizer para vocês por que não consegue aprender. Mas se vocês não estão dispostos a isso, nem comecem, não percam tempo. Tá certo? É besteira. Vocês estão gastando tempo de vocês, vai ser um sofrimento inaudito que vocês vão se propor a estudar uma teoria que vocês não têm a menor chance de entender. Vocês achando que estão defendendo a revolução, estão, na verdade, defendendo a contra-revolução, vão falar barbaridades, dizer o que Marx não disse, o que Lukács não disse, o que Messaros não disse, o que o Lenin e o Engels não disse, tá certo? Então, veja, atrapalha mais do que ajuda. Fiquem do lado burguês, que aí vocês estão do lado certo da barricada. Mas se vocês se propõem, de fato, a estudar a teoria revolucionária, a primeira coisa é revolucionar a vida de vocês. É colocar a vida cotidiana sob controle, estudar no mínimo 15 horas por semana. Por que no mínimo 15 horas por semana? Veja, quando a gente vai estudar, eu estou falando demais, não estou? Eu estou contando que vocês vão me interromper quando vocês quiserem, tá certo? Estou contando que vocês não vão falar, pera, mas você está dizendo, tá certo? Estou contando com isso, senão vocês estão perdidos. Veja, quando a gente vai estudar um texto revolucionário, um texto fundamental, peguem o Capital do Marx, ou peguem a Ontologia do Lukács, ou peguem o Para Além do Capital do Messaros, tá certo? Os mais evidentes, eu estou dizendo. Quando vocês vão pegar esses textos, veja, a gente tem uma enorme dificuldade em entender o que eles estão dizendo. Não é porque a gente não entende as palavras. Messaros escreve mal, tem um problema de forma no Messaros. Mas no Marx e no Lukács não tem um problema de forma. O texto, eles escrevem, a gente entende as palavras. O problema é a gente entender o raciocínio. Porque como eles estão, veja, como eles estão trazendo para a gente a essência do mundo, e a gente está lendo esse texto com a cabeça burguesa que a gente tem, e a gente não tem outra, você percebe que a nossa tendência é interpretar o que eles estão dizendo de acordo com os nossos valores, os nossos conceitos, a nossa concepção de mundo. E o resultado disso é que a gente lê uma frase, lê a segunda frase e junta as duas frases com o que a gente tem na cabeça, não com o que o texto está dizendo. E o resultado disso é que você é capaz de dizer o que você entendeu do texto, mas você não é capaz de dizer o que o texto de fato disse. Porque o que você entendeu do texto é uma mistura entre o estímulo que o texto lhe deu com as concepções de mundo burguesas que você já tem na sua cabeça. Então, isso torna a apropriação da teoria revolucionária extremamente difícil, extremamente complicada. Como é que a gente tenta colocar essa cabeça burguesa da gente sob controle para ser capaz, no máximo, numa aproximação máxima possível, você ser capaz de dizer o que o texto está dizendo, você entender o que o texto diz. Veja, só tem um jeito. Você tem que colocar o texto de tal forma sob o controle do teu raciocínio, do teu pensamento, que você se força a seguir o que o texto está dizendo o tempo inteiro. E esta forma de se submeter ao texto se chama leitura imanente. A função da leitura imanente é obrigar a cabeça da gente a reproduzir na cabeça da gente, da forma mais fiel possível, aquilo que o texto está dizendo. Como é que você faz isso? É um exercício extremamente duro e é um exercício que requer muito do indivíduo. É assim, ó, o básico, tá certo? Mas cada um vai desenvolvendo com o tempo, cada um vai desenvolvendo um estilo próprio, vai desenvolvendo mecanismos próprios. Cada cabeça é diferente, tá certo? Mas o básico é sempre assim, veja. Você pega um texto, normalmente o texto tem... Normalmente não. Porque eu já li, tem textos que não tem parágrafo, né? Tem um livro do Alejo Carpentier que o livro inteiro é um parágrafo só, tá certo? Mas normalmente o texto tem sentenças e você tem parágrafo. Normalmente, cada parágrafo, ele tem 1, 2, 3 ideias centrais que justificam porque o autor escreveu aquele parágrafo. Então, como é que você faz a leitura imanente? Você começa assim, você pega parágrafo primeiro. Qual é a ideia central do autor? Parágrafo segundo. Qual é a ideia central? Como é que este primeiro parágrafo e o segundo parágrafo se articulam? Terceiro parágrafo. Você vai com extremo cuidado levantando quais são as ideias centrais de cada parágrafo. Veja, isso significa que leva um tempão para você ler. Porque uma coisa é você ler, grifando o que você acha mais importante. A outra coisa é você ler falando, ó, o caminho que o autor está fazendo é esse, ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Tá certo? Na medida que você vai montando um esquema desse, veja, você começa a ter uma série de coisas que você não entende. Ó, ele está falando isso, 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 depois aqui ele diz isso, isso, mas aqui no meio, ele faz uma afirmação que eu não consigo entender.
que ele está dizendo com isso? Então, veja, quando você encontra alguma coisa que você não consegue entender, você transforma em pergunta. Ó, ele está dizendo isso, depois ele diz isso. Aqui no meio tem isso. O que ele quer dizer com isso? Sempre transforma em pergunta, nunca deixa não entendi. Quando você diz não entendeu, você não tem sobre o que pensar. Quando se transforma numa pergunta, você fala, mas por que ele disse isso, depois isso, depois disso, e fala dessa forma, pronto, tua cabeça está funcionando, tá certo? Na medida em que você vai lendo, você vai descobrir que uma série de coisas que você entendeu no primeiro parágrafo, você entendeu errado. Lá na frente ele diz uma coisa que ajuda você a entender melhor. Volta para o primeiro parágrafo. Veja, você vai desta forma, você vai desmontando o texto, você vai pegando a estrutura do texto, né? A estrutura categorial do texto, como que cada categoria do texto vai se articulando. Na medida em que você vai fazendo isso, veja, vão imaginar que você tem, né, que você tem um dia de estudo, você pode estudar, vão imaginar, 3 horas, tá certo? Veja, vamos imaginar, quando está faltando 20, 25 minutos para terminar o tempo de estudo que você pode estudar, você precisa fazer um tipo de anotação que, no dia seguinte, você não tenha que voltar de novo para o parágrafo primeiro e fazer o caminho inteiro. Então, o que você faz? Você faz um esqueminha do lado, dizendo, ó, o parágrafo primeiro diz isso, que leva para essa ideia, que leva para essa ideia. No dia seguinte, quando você vier estudar, você pega esse esqueminha que você fez por último. Ó, o texto fez isso, que vem para cá e veio para cá. Se tiver alguma coisa que não está clara, você sabe, tá? Ó, isso aqui não está claro. O que eu quis dizer com isso? Volta, você sabe exatamente em que parágrafo que está. Lê, melhora a sua compreensão, melhora a anotação que você faz e continua. Quando você termina um capítulo, vamos imaginar que você está lendo ontologia, que você está lendo, né, o livro primeiro do Capital. Tal. Quando você terminou de fazer um capítulo, você tem condição de fazer um texto. Pequeno, mas quando você fazer um texto, olha, o Lukács ou Marx escreveram esse capítulo com a seguinte finalidade, ele quer defender essa tese central. E ele defende essa tese central com esse argumento, assim, vê, você tem a estrutura do capítulo na mão. Bom, aí você vai para o segundo capítulo. Você faz a mesma coisa no segundo capítulo. Quando você termina o segundo capítulo, você tem um texto do primeiro capítulo, um texto do segundo capítulo, você pode fazer um texto dos dois. Quando você termina o livro, você é capaz de dizer, olha, o autor escreveu esse livro para defender essas ideias, e ele defende essas ideias com esses argumentos da seguinte maneira. Veja, você tem o texto na mão. Isto é estudar, percebe? Isto é você entender o texto. Isto é você ter posse do texto. Veja, por que tem que ser pelo menos 15 horas por semana? Primeiro, porque se você tem 40 minutos para estudar, não dá para fazer leitura imanente. 60. Demora 20, 25 minutos para sua cabeça focar no texto. Você precisa de 20, 25 minutos para fazer o esqueminha final. Então, menos do que 3 horas não vale a pena, tá certo? Menos de 3 horas não vale a pena. Porque, pensa aí, 40 minutos, 45 minutos, tá certo? Mais uma hora que você vai no banheiro, pega um café, tá certo? 3 horas você está estudando de fato para valer, 2 horas. Menos do que isso não vale a pena. Bom, se você passa 3 ou 4 dias sem vir para o texto, a sua cabeça vai embora, você perde o texto. Quando você volta para o texto, é um desespero, porque mesmo você tendo o esqueminha tudo, você não consegue mais ter na sua cabeça tudo que você tinha. Então, se você não mantém uma regularidade, o estudo não funciona, o estudo imanente não avança. Então, se você estuda 1h30 na segunda, na quarta-feira você estuda 2 horas, no sábado você estuda 1h30, não adianta absolutamente nada. Você não vai ser capaz de acumular absolutamente nada, pode desistir. Dá para estudar a Boaventura de Souza Santos, Rosa Avalon, Castells, tá certo? Dá para estudar esses caras, mas não dá para estudar a teoria revolucionária. Com isso, você não vai fazer teoria revolucionária nunca. Então, veja, esse é o problema decisivo de quem vai fazer uma teoria revolucionária, quem quer estudar do ponto de vista revolucionário. Primeiro, decidir para que ele precisa da teoria. Se for para fazer luta de minoria, se for para defender lutas parciais, você não precisa de luta de teoria revolucionária. Isso aí, tá certo? O reformismo te dá elementos suficientes. Basta você entrar na Fundação Perseu Abramo, basta você entrar, né, em muita coisa que a expressão popular produz, porque ela também produz algumas coisas interessantes, tá certo? Basta você entrar lá que você tem a bibliografia que você precisa, né? Os movimentos sociais, a questão das políticas públicas, tá lá, tá certo? Não precisa mais do que isso. Agora, se você de fato quer fazer uma teoria revolucionária, você tem que começar revolucionando a tua vida. E para estudar, o mínimo do minimorum é essa. Veja, quando eu estou dizendo isso para vocês, não é só uma questão de dedução teórica. Claro, tem todo um fundamento teórico, eu tentei brevemente expor para vocês, né, que meu livrinho, Porque o Revolucionário Estudo, que não é uma obra, viu? É um livrinho, é um opúsculo, nem um livro tá certo? Mas, né, que eu tentei discutir ali, tá certo? Por que é tão difícil estudar?
E o que a gente tem que fazer para ser capaz de desenvolver uma teoria revolucionária? Veja, eu estou com 66 anos de idade, nesses anos todos, eu não conheço nenhum intelectual que seja capaz de fazer uma teoria revolucionária que não tenha estudado ao longo de 10, 15, 20 anos da vida, tá certo? 30 horas por semana, 20 horas por semana, e que não continua. Ou seja, eu estou pensando aqui em Zé Paulo, no Carlos Nelson, tá certo? No Ricardo Antunes, vai embora, tá certo? Veja, todos eles, né, estudam até hoje mais de 20 horas por semana. Todos eles, tá certo? Estudam ou estão em atividade de produção intelectual mais de 20 horas por semana. Então, veja, se a gente não é capaz disso, a gente não faz teoria nunca. Se você pegar o Messários estudava 12, 15 horas por dia. Entre estudar e escrever, 12, 15 horas por dia. Mesmo velho com câncer, estudava 12, 15 horas por dia. Lukács, né, o pessoal conta que ele não recebia ninguém das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Só recebia de noite, porque nesse período ele estava trabalhando. Veja, isto é, o Marx a mesma coisa, né? O Engels a mesma coisa. Veja, isto é uma produção teórica, é assim que a gente produz, não é de outra forma. Essa ideia, né, que basta a gente estudar um pouquinho, que a gente dá conta de entender o mundo e ser revolucionário, isto é a ideia reformista. Isto serve para fazer a defesa das minorias, tá certo? Serve para fazer a democratização da democracia, mas não serve de maneira alguma para fazer a teoria revolucionária. Termina aí, espero que vocês façam pergunta aí, que eu falei uma barbaridade, ó. Muito mais do que eu tinha pretendido. E aí, pessoal, tem alguma pergunta para ser feita? Na verdade, não é nem pergunta, é como eu também li, né, já o livro, estou relendo agora, e como ele é provocador justamente para isso, né, que o professor falou, trouxe em vários momentos da fala, né, de qual o propósito, qual o objetivo, né? Se o objetivo não é esse, você está do outro lado, né? E de como a gente alinha, de como a gente revoluciona o próprio cotidiano, né? Obviamente que obviamente não. Na verdade, eu acho que a palavra revolucionar já traz isso, que não é fácil estabelecer essa prática, esse hábito de estudar e estudar dessa forma, com esse objetivo. Não é tão simples, né? Até onde tem ali, sei lá, no começo do texto, que é o que a gente deseja e o que de fato é ato, o que de fato é uma prática, né? Claro. Mas, ó, deixa eu dizer para você, eu estou com 66 anos. Eu comecei a estudar mais ou menos assim em 82, quando teve uma baita crise. Eu estava no movimento popular em São Paulo, teve uma baita crise na eleição de 82. Foi ali pela primeira vez que eu falei, eu tenho que estudar. E aí eu comecei a estudar para valer. Antes eu lia, tal, mas era uma coisa muito caótica. Então, veja, quer dizer, de 82 para cá, quantos anos faz? 18 mais 22? Tá bem lá, eu, 40 anos de idade, tá certo? Até hoje, para mim, é complicado. Veja, quando a gente vai comer, para mim, minha experiência pessoal, quando eu vou começar a estudar, que eu sento de manhã para estudar, para mim é o momento mais chato do dia. Porque você fica torcendo para acontecer qualquer coisa. Que é melhor do que você pegar um texto, ir atrás, ler, fazer leitura imanente. Né? Isso é uma coisa muito chata. Né? Eu fico brincando, eu fico torcendo para cair um meteoro em casa e eu poder fazer alguma coisa mais divertida. Mas assim, isso leva, sabe lá eu, né? Esse momento que você fala, puta, que saco de novo, leva alguns minutos, né? 20 minutos mais ou menos. Quando eu começo a estudar, que eu começo a entrar, nossa, quando eu vejo é meio-dia, o tempo passou, o tempo voou. Né? Porque daí você fica completamente apaixonado, você começa a entender coisa do mundo que você não entendia antes, você começa a ser capaz de fazer coisas que você não era capaz antes, e isso é um prazer enorme. Né? O mundo começa a se transformar em algo compreensível, o mundo deixa de ser uma névoa para ser algo que você começa a entender as partes e como elas se relacionam. É genial esse momento da vida. Né? Mas veja, mesmo sabendo disso, olha, agora eu estou trabalhando, faz já 6 anos que eu estou trabalhando na tradução e revisão da ontologia, quer dizer, o meu dia, hoje eu acordo de manhã, tá certo? De segunda a domingo, pulando sábado, que é o dia que eu limpo a casa, tá certo? Mas normalmente de segunda a domingo, um outro domingo eu tiro de folga, amanhã eu vou tirar de folga.
tá certo? Mas, normalmente, de segunda a domingo, tirando o sábado, então 6 dias por semana, eu acordo de manhã, sento aqui onde eu estou e vou fazer a revisão. Eu faço 10 páginas por dia. Vocês não sabem o saco que é. Mas, na medida em que você começa a trabalhar, que o texto é genial, você começa a perceber que tem coisa no texto, que você não tinha percebido antes, você começa a melhorar, lembra, o índice de assuntos que a ontologia tem, né? Deixa eu pegar uma página aqui que está toda cheia de anotação. Né? Tá aqui, ó. Você começa a melhorar, tá vendo? O índice de assuntos, começa a descobrir coisa nova, começa a fazer anotação, puta, isso aqui dá um puta artigo legal, olha o que ele está dizendo aqui. Veja, você vai, isso quando eu vejo, o tempo passou. Mas o começo é sempre duro. Então, veja, o que eu faço é assim, todo domingo de noite, todo sábado de noite, antes de dormir, eu tenho um papelzinho do lado da minha cama que eu marco, ó, segunda-feira eu vou traduzir que horário, eu vou produzir que horário, segunda, terça, quarta, eu monto o esquema. Veja, eu só altero isso se acontecer uma coisa muito séria, sabe lá eu, né? Você teu filho tem um problema grave, ou sabe lá eu, arrebentou o encanamento da cozinha, tem água na casa inteira. Só se tiver um problema da vida cotidiana que torna impossível você continuar. Se não, olha, tem um pessoal precisando com você, tem uma reunião, não sei das quantas, ó, tem uma resolução, isso fica para depois. O meu horário de estudo, tá certo? É algo absolutamente intocável pelas demandas da vida cotidiana. Porque vocês vão aprender que as coisas da vida cotidiana que são imprescindíveis, você tem que fazer agora, ou não fazer, ou não. Veja, se você fizer 3 ou 4 dias depois, não faz a menor diferença. Então, o que você tem que fazer? Desligar celular. Se vocês tentarem telefonar para mim, vocês vão ver que eu não atendo o número nunca. Vocês têm que mandar para o WhatsApp ou e-mail. Ah, bom, porque daí o WhatsApp ou e-mail eu vou ver quando eu quero, quando eu posso. Percebe? Mas daqui não tem blilim, blilim, chegou a mensagem, blilim, blilim, chegou outra, blilim, blilim. Tá certo? É impossível você trabalhar assim. Então, quando você está estudando, veja, é assim, para brincar com vocês, é como se a gente fosse um jesuíta